Boa noite! Hoje é dia 26 de julho de 2018, eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso papo de hoje, que será sobre cromoterapia. Vamos entender o que é cromoterapia e vamos tentar usar a cromoterapia no nosso dia a dia. Então, a cromoterapia é um tipo de terapia que usa a cor como agente de tratamento. Ela pode ser aplicada através de feixes de luz sobre o corpo, ingestão de água solarizada, uso de roupas em cores específicas, objetos de decoração coloridos, para harmonizar ambientes através da cor de uma parede ou dos móveis que você tem nesse ambiente, ou até mesmo através do uso de uma lâmpada colorida. Para entender como funciona, a gente precisa lembrar alguns conceitos daquelas aulas de física da escola, mas são bem pouquinhos, tá? Vamos com calma. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente sente é energia, certo? E a energia, ela se propaga no meio através de ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias caracterizam os tipos de energia, como por exemplo a energia magnética, a energia sonora, a energia psíquica, a energia luminosa. Então tudo que é energia se propaga e tem essas ondas vibratórias. Para entender um pouco melhor, vamos lembrar do que é vibração. A vibração é qualquer movimento que se repete formando ondas. Então, quando a gente joga a pedrinha no lago, ela cai naquele espaço e vai formando ondinha, vai abrindo aquele espaço desde onde ela caiu. Isso é uma vibração. Então, a vibração é tudo aquilo que gera ondas. E o que são as ondas? A onda é a propagação de uma vibração de maneira constante, em amplitude, que é a metade do percurso de uma oscilação, e frequência, que é o número de oscilações numa unidade de tempo. Então, vocês estão vendo na imagem aí, duas imagens, uma em azul, que tem uma versão de alta frequência em cima e outra de baixa frequência embaixo. A gente vê que a de alta frequência ela tem muitos morrinhos e a de baixa frequência ela tem poucos morrinhos. Então a de baixo ela tem um comprimento de onda maior e a de cima um comprimento de onda menor. E na figura do lado a gente já vê as ondas luminosas já com as cores, onde você tem um vermelho que tem uma menor quantidade de ondas e um azul que tem uma maior quantidade de ondas. O que isso quer dizer? Que o vermelho ele tem uma frequência muito mais baixa do que a frequência do azul. Agora, quer ver para a gente entender melhor como isso funciona? Quando a gente sintoniza um rádio, mesmo que ele seja digital, ele vai sintonizar um número, certo? Dentro do visor do rádio. E cada rádio tem uma frequência, esse número é a frequência. Então, se você quer ouvir determinado tipo de música, você vai colocar naquela frequência, naquele número. Se você quer se comunicar com alguém através de um walkie-talkie, de um rádio, como fazem os seguranças, eles também entram na frequência para poder se comunicar. E isso é tudo uma questão de onda. E as ondas, essa vibração, esse padrão vibratório é que vai caracterizar o tipo de comunicação que vai acontecer quando a gente fala em rádio. Agora, toda onda é proveniente de qualquer fonte de energia. Tem uma cor, tem um som, tem uma forma, tem uma temperatura e tem um aroma. Cada cor, que é o nosso assunto de hoje, possui uma frequência diferente que pode ser medidas em nanômetros ou em hertz. Aqui, mais tarde, mais para frente, a gente vai falar do comprimento da onda em nanômetros, tá? Beleza, a gente já lembrou desses detalhes aí da física. E o que isso tem a ver com o uso terapêutico da cor?
é o seguinte, o nosso corpo ele é capaz de absorver as ondas, né? Sejam elas quais forem, o nosso corpo tem essa capacidade. E quando ele absorve, essas ondas geram efeitos físicos e psíquicos. Então, das ondas que o nosso corpo pode absorver, nós temos o raio gama, os raios X, as frequências ultravioletas e as frequências infravermelhas. Mas o nosso olho só consegue ver o aspecto de luz visível é o aspecto de luz visível que é da cor branca, que é aquela que vem do sol. E ela é composta basicamente das 7 cores do arco-íris que a gente consegue enxergar. Então a luz branca, quando a gente enxerga uma cor determinada, é porque uma dessas cores se decompôs e a gente conseguiu olhar para ela. Então a gente tem das cores do arco-íris o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índico, o violeta. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora para entender melhor como elas atuam dentro do contexto terapêutico. Vamos começar então pela cor vermelha. É uma cor que tem um comprimento de onda de 6.220 a 7.800 nanômetros. Então, uma distância entre um morrinho e outro é muito grande, o que faz do vermelho uma cor mais material, que é uma cor que está muito ligada com a nossa vitalidade física. Ela é uma cor que age muito rapidamente quando em contato com o nosso corpo. Então, se a gente fica exposto à luz vermelha, os efeitos físicos da luz vermelha são sentidos mais rapidamente. Ela traz a sensação de pés no chão. Ela ajuda a centrar no aqui e no agora. E ela estimula a ação e a concretização de projetos. Traz também força, garra e coragem. Então, quando a gente precisa sair do lugar, quando a gente precisa se movimentar, a gente usa a cor vermelha. Da cor vermelha, então, a gente passa para a cor laranja, que tem um comprimento de onda de 5.970 a 5.220 nanômetros, e ela é uma cor que é intermediária entre o mais material e o que já começa a passar um pouco para o plano mental. Então ela já fica ali no meio do caminho. E ela traz a capacidade de desintegrar padrões limitantes e transformar em impulso criativo. Então o laranja, quando a gente tem uma ideia muito fixa, quando a gente acredita muito que a gente não pode, que não é pra gente, que a gente não merece, precisa virar essa chave e entender que a gente pode, que a gente merece, que a gente consegue ir além, a gente usa um pouco mais o laranja, porque ele funciona mais ou menos como fogo. O laranja ele tem o fogo tem um pouco desse tom alaranjado, né? Então ele queima a madeira e transforma as cinzas em adubo para novos brotos surgirem. Então, o uso do laranja terapeuticamente vai trabalhar nessa energia de fechamento de alguma coisa para um momento criativo para outra coisa. E aí a gente tem o amarelo. Então, o amarelo ele tem um comprimento de onda de 5.770 a 5.970 nanômetros, e ele já é uma cor que vai trabalhar um pouco mais no nosso mental, tá? Mas é um mental, ele vai trabalhar no nosso pensamento objetivo, nas coisas que a gente precisa pensar de organização material. Então, quando você precisa fazer uma lista de prioridades de tarefas do seu dia, aí seria mais ou menos onde o amarelo agiria, porque ele vai ativar toda a potência intelectual do indivíduo e ele vai despertar também a capacidade de concentração e a potencialidade racional. Ele vai deixar a pessoa alerta. Então, essas 3 cores são 3 cores que vão trabalhar um pouco mais na questão mais material mesmo da vida. Então, o amarelo ele tem
coisa de deixar a gente mais ligado, mais vivo. É difícil você estar num lugar onde as paredes são todas amarelas, pensa naquele amarelo gema, e não ficar um pouco irritado. Sempre dá uma certa inquietação, porque ele deixa, ele tem essa vibração e esse poder de deixar a gente ligado mesmo. É o que acontece quando a gente absorve as ondas do amarelo. Seguindo do amarelo, a gente tem o verde. O verde, ele tem o comprimento de onda de 4.920 a 5.770 nanômetros. Então aí a gente já começa a ter mais ondinhas no nosso gráfico. A cor do equilíbrio. Ele vai manter um bom funcionamento do corpo, do bem-estar e da serenidade. Então, se você tá muito lá para baixo, se você tá muito elétrico, quando você usa o verde, a tendência é voltar ali para um campo de equilíbrio. Ele induz a um estado neutro que facilita a assimilação e permite fazer ótimas ponderações. Então, o verde, ele vai trazer para a gente a capacidade de olhar os problemas e olhar as questões todas com serenidade, dando às coisas o tamanho que elas têm e ajudando a observar e a pensar sobre cada uma das possibilidades. Ele é neutro, então ele não deixa a gente tomar partido. Sabe aquela sensação quando você olha do topo de uma montanha, todas as árvores verdes? Não dá uma sensação de... E aí assim, você nem apaga de vez, porque você fica olhando para tudo aquilo, mas você também não fica acelerado querendo sair de lá. Esse é o papel do verde. Agora a gente tem o azul, o azul claro, né, para ser mais precisa. Ele tem um comprimento de onda de 4.550 a 4.920 nanômetros. Esse azul é a primeira das cores frias desse espectro de luz visível que a gente consegue decodificar, que possui propriedades sutis. Então, o azul está numa frequência mais elevada que o amarelo, o laranja e o vermelho, e até mesmo do verde, que vai envolver o ser com suavidade. Então, o azul ele vai trazer uma certa tranquilidade e está muito relacionada com a expressão das emoções e o estímulo da troca e da capacidade de confiar. Então, quando a gente usa o azul, a gente consegue olhar para as nossas emoções. Então, veja, a gente tem um amarelo que faz a gente pensar nas coisas objetivas, e esse azul em nuances um pouco mais claras, que fazem a gente olhar e pensar sobre as nossas emoções. E ajuda também a gente a escolher a melhor maneira de expressar cada uma delas. E também ajuda a gente a aprender a confiar, ter fé em si mesmo, acreditar que as coisas podem funcionar, acreditar que as coisas podem ser diferentes. Isso é um pouco do que traz essa cor azul. Pulando do azul, a gente tem o azul escuro, ou também conhecido como índigo. Ele tem um comprimento de onda de 4.500 a 4.550 nanômetros, e aí ele já vibra muito mais sutilmente do que o azul clarinho, aquele primeiro azul que a gente acabou de ver. Ele atua despertando a consciência ampla, além dos limites da mente. Ele permite uma compreensão maior de situações da vida. Então, quando você está no momento em que você precisa mergulhar em si, onde você precisa ir um pouco além das suas emoções, onde você precisa entender um pouco mais os porquês, é interessante esse trabalho com a cor azul índigo, com essa cor um pouco azul, um pouco mais escura, porque ele vai ajudar a você ter essa clareza, mas essa clareza
num ponto de vista um pouco mais existencial. Então, o uso do azul ajuda a gente a entender melhor da onde a gente veio, por que a gente veio, o que a gente tem que fazer. Ele eleva mais a nossa vibração. Passando por ele, a gente tem a cor violeta, lilás, todas essas nuances. Que olha só que muito interessante, para você ter um violeta, você tem a junção do vermelho e do azul. Então, você juntando o vermelho com o azul, você tem a cor violeta. E olha que muito interessante. O violeta ele tem um comprimento de onda de 3.900 a 4.500 nanômetros e é a vibração mais elevada do espectro de luz que a gente consegue ver. Ela estimula a elevação de todos os sentidos. E aí vem a parte mais interessante, que ela trabalha o empoderamento pessoal do ser. Ela ajuda a transmitir, a transmutar energias nocivas. Então, a junção do azul, que é um mergulho em mim, com o do vermelho, que é a ação, me faz ser o que eu preciso ser. Entende-se? Ele me conecta com o que eu tenho de mais sagrado, com o que eu tenho de mais sutil. Ele facilita a minha conexão com o meu eu superior, com a inteligência que move esse corpo. Então, o violeta ele pode ser usado também em ambientes para transmutar energias nocivas. Ele tem essa capacidade de transformar o que é uma energia negativa numa energia positiva, e isso é muito importante quando você tem um ambiente que tenha muitas pessoas que visitem uma loja, por exemplo, é um lugar onde muitas pessoas entram e saem o tempo todo. Então, de repente, você deixar uma luz acesa num tom violeta para ajudar a transmutar essa energia ajuda muito a manter a vibração, o padrão vibratório desse ambiente um pouco mais elevado. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco como funciona as cores, o que elas podem trazer para a gente, e a gente já lembrou que o nosso corpo é um tremendo decodificador que vive transformando sinais, sejam eles luminosos, sejam eles psíquicos, sejam eles quais forem, em estímulos eletroquímicos, que isso acontece com a gente o tempo inteiro. Vamos entender então como funcionam alguns métodos terapêuticos em cromoterapia. Para que se use algum método terapêutico, como sempre, é preciso fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo e estipular os objetivos para então se escolher um método mais, um ou dois, tanto faz, né? Você pode fazer uma combinação de métodos mais adequados para cada caso. Então, quando a gente pensa na cromoterapia como um processo terapêutico, é muito importante a gente lembrar que as cores elas vão ter ali um papel temporário, né? Diferente do uso de floral, por exemplo, que você vai usar o floral por um longo tempo. Sempre vai ter um floral de fundo que vai durar um pouco mais de tempo. Com as cores a coisa funciona um pouco diferente, então são questões até um pouco mais pontuais quando a gente pensa, por exemplo, num método de meditação. Como que vai funcionar essa questão da meditação? Você pode escolher determinada cor. Se uma pessoa está num momento onde ela está com uma vibração muito baixa e ela precisa aumentar um pouco mais a sua vibração, você vai fazer com que essa pessoa mentalize ou visualize mesmo num pedaço de papel uma cor que tenha uma frequência um pouco maior para que ela possa se adaptar àquela nova vibração. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que chegou num estado de cansaço muito grande por trabalhar muito, porque ela esteve muito ali naquele padrão da cor vermelha, que fez e não parou nem um pouco, você pode entrar com um violeta, por exemplo, com um verde, para essa pessoa voltar ali ao seu equilíbrio e retomar um padrão vibratório um pouco maior.
E o contrário também pode ser. Você pode ter uma pessoa que tá tão perdida, sem saber o que fazer, ou tem ali até uma coisa para fazer, mas não tem muita vontade. Você pode entrar de repente com uma mentalização de cores que deixam mais ativa, como por exemplo um vermelho e um laranja, para fazer essa pessoa começar a se movimentar. Então, essa mentalização, esse tipo de meditação pode acontecer por um período determinado, né? Mesmo nas sessões, quanto o período de tratamento total. Outra coisa que também é muito pontual e depende muito do gosto da pessoa é o uso de roupas com cor, né? Então, ela com aquela cor que é mais indicada. Então, isso sempre vai acontecer por um período determinado e de uma forma objetiva. Tem muita gente que não gosta de amarelo, mas de repente é daquela vibração que ela está precisando. Só que o ideal, entre aspas, seria que essa pessoa se vestisse de amarelo dos pés à cabeça. Mas, convenhamos, eu, por exemplo, não usaria o amarelo dos pés à cabeça, mas sem nenhum problema usar uma peça por determinado tipo de roupa, por determinado tipo de tempo, ou de repente uma camisa, um lenço, um acessório, já ajuda e já ajuda a transformar. Outro tipo de tratamento, e esse é com certeza o mais conhecido, quer dizer, eu não sei se ele é o mais conhecido, mas ele entra muito quando a gente pensa em cromoterapia com a exposição do corpo à luz colorida. Então a gente vai falar um pouquinho da color puntura. Ele é um método não invasivo que usa a luz em pontos específicos de acupuntura, né, nos meridianos, como vocês podem ver os meridianos aí embaixo na imagem. Ele funciona com essa pequena lanterninha que geralmente tem um cristalzinho na ponta. E ele é muito indicado para tratar patologias e desequilíbrios físicos através da absorção dos comprimentos de onda da cor. Então a gente tem na nossa melanina, que está muito presente na nossa pele, nos ácidos nucleicos dentro do núcleo da célula e em algumas proteínas, umas moléculas chamadas cromóforos. E esses cromóforos, então, através dessa absorção, estimulam todo o sistema celular. Então, quando a gente trabalha com a color puntura, a gente trabalha com o estímulo do funcionamento celular. É um tratamento que vai na célula e começa a partir dali a regenerar todo o tecido. Então você começa a otimizar o funcionamento da célula, a célula começa a otimizar o funcionamento do tecido, o tecido começa a otimizar o funcionamento do órgão e assim por diante. Quando você vê, o equilíbrio já foi todo restabelecido. A color puntura em especial, ela usa muitos conceitos da medicina tradicional chinesa. Ela é uma acupuntura, só que com cor, o que é vantagem para quem não gosta muito de agulha, para quem tem medo de agulha, mesmo as agulhas da acupuntura sendo bem fininhas, né, e quase imperceptíveis. E para que serve a color puntura? Para quem que pode se beneficiar disso? Todo mundo pode se beneficiar e ela é muito indicada para tratar dores musculares, tendinites, gastrite, enxaqueca, enfim, aquele leque enorme que a acupuntura abre, a color puntura também pode ajudar e ela trabalha com cores que se complementam. Então você tem ali, por exemplo, um vermelho que se complementa com o verde, você tem um amarelo que se complementa com o violeta, você tem o azul que se complementa com o laranja. E assim, depois de um diagnóstico segundo a medicina tradicional chinesa, feito bonitinho, se sabe, o profissional vai saber qual é o tipo de cor e o tempo de exposição. Vou só abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o tratamento de cromoterapia quando usado com as lanternas, tá?
O tempo de exposição também varia bastante, dependendo do tipo de patologia que está sendo tratada. E é simplesmente colocado as lanternas podem ser colocadas nos chakras para equilibrar os chakras e cada um com a cor correspondente. E tratamento ele também pode ser diário, ele pode ser semanal, depende muito da avaliação que é feita e do objetivo a ser tratado. Certo? Vamos agora para uma próxima que vocês podem fazer na casa de vocês, que é a água solarizada. Nós já falamos um pouquinho da água solarizada no programa sobre hidroterapia. Se você perdeu, chega lá no YouTube, procura hidroterapia no programa Saúde Ativa para entender um pouco melhor. Então, a água solarizada, de uma maneira geral, é a potencialização da água com a frequência da cor desejada. Ela deve ser ingerida em pequenos goles durante o dia, mantida em local fresco ou em geladeira e feita em garrafa de vidro colorido, como essas aí que vocês estão vendo. Mas se vocês não conseguem comprar essa garrafa colorida, que realmente ela é um pouco mais cara, você pode comprar uma garrafa ou usar um pote de vidro transparente e pintar com verniz vitral. Ou, né, se você também não conseguiu verniz vitral, for de difícil acesso para você, você pode também encapar esse pote, essa garrafa, com papel celofane. O que é importante? Você deixa a garrafa tampada para não entrar nenhum bichinho e expõe essa água ao sol. Por quanto tempo? Bom, existe uma técnica que é a seguinte: você põe uma pedrinha de gelo dentro dessa água e põe ela ao sol. Depois que a pedra de gelo estiver derretida, ela já absorveu bastante comprimento de onda daquela cor, então já vai estar lá aquela frequência na água. Agora, se você deixar por um tempo a mais, você pode potencializar um pouco mais. É necessário? Não, porque você vai tomar, lembra que é a frequência, e aí vai funcionar um pouco como um floral. Você vai tomar goles durante o dia ou durante a noite, de acordo, é claro, com o resultado que você quer. Lógico que você não vai tomar uma água solarizada com vermelho à noite, né? Você precisa de uma frequência que seja um pouco mais alta para te deixar mais tranquila. Você não vai fazer, você vai dormir, né? Precisa ter um pouquinho de senso aí. Quanto tempo dura essa água solarizada? Ela dura até 3 dias fora da geladeira, porque a água estraga, tá? A frequência continua ali e uma vez a água estragada, ela se dissipa. Mas se guardar na geladeira até uma semana, você consegue usar aquela água tranquilamente. Bom, vamos agora então usar umas dicas, prestar atenção em algumas dicas para você usar no seu dia a dia, fora do consultório, né? Sim, de uma maneira um pouco mais genérica, porque é o uso da cor e não a cromoterapia em si. A cromoterapia é um processo terapêutico. O uso das cores, não, mas pode ser de muita utilidade. Então vamos pensar. Quando você precisa realizar tarefas, o que você pode fazer? Usar a cor vermelha na água solarizada, roupas e objetos vermelhos, manter ali no seu campo visual durante o dia. Lembra, o vermelho ele é para você ter ação. Então não é muito interessante, por exemplo, você ter um vermelho, aquele vermelhão vivo, na parede do seu quarto. Você vai ficar ali ressonando com aquele vermelho que não vai te deixar relaxar. Bom, se você precisa desacelerar o ritmo, depois de um dia de trabalho, por exemplo, você vai usar a cor verde. Pode ser na água solarizada, pode ser numa mentalização de fim de dia, mas é no fim do dia, então você vai usar aquilo lá no finzinho da tarde para o começo da noite. Um sono para você ter um sono tranquilo. Você vai usar o azul escuro ou o índigo, como você preferir chamar,
pode ser na água solarizada à noite e pode pintar uma parede do seu quarto, por exemplo. Ou se você não se incomodar com claridade no quarto, você pode usar uma luz azul. Também ajuda bastante a induzir a esse sono um pouco mais profundo. Transição entre ciclos. Então, me mudei de casa, estou encerrando um projeto, preciso começar o outro. Eu vou usar as cores laranja e amarelo. Pode ser também num objeto que fique ali em cima da mesa, não tem problema nenhum, desde que você tenha ali o campo, ele no seu campo visual, desde que você consiga vê-lo. Para incentivar a reflexão e a expressão. Então, de repente, você está tendo algum atrito aí com alguém da família. Você pode fazer um momento de meditação com uma lâmpada verde, né? Ou mentalizar o verde e trabalhar um pouco com o azul claro também. Então, ele vai te ajudar a pensar com clareza e a expressar as suas conclusões. E para finalizar a nossa dica, para quem gosta aí de meditação e autoconhecimento, é muito interessante que você faça meditação num lugar onde você tenha ou uma parede na cor violeta, lilás, ou você consiga decorar com panos nessa cor, ou mesmo o uso de uma lâmpada colorida, nessa tonalidade sempre do violeta, do lilás, nessas nuances, aquela que for mais agradável para você, ajuda muito a você silenciar, acalmar e entender melhor as suas questões. É interessante fazer isso todos os dias, pelo menos uns 5 minutinhos ali, absorvendo toda aquela frequência da cor lilás. Bom, as nossas dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado muito de entender um pouco mais sobre a cromoterapia. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu só não gosto muito de usar a cromoterapia e as cores dentro com móveis, por exemplo. Eu vou fazer uma cromoterapia e eu compro um sofá numa cor amarela e aí passou um mês, eu comecei a ficar muito irritado com aquele amarelo. É mais difícil de você trocar um sofá do que você trocar um quadro da parede, por exemplo. Então vamos prestar atenção quando a gente for trabalhar com cor. Na decoração, por exemplo, você pode usar tons únicos. Então, de repente, você tem uma parede que é branca, você tem uns móveis marrons, e aí você quer trazer um pouco mais de vida, deixar esse ambiente um pouco mais alegre. E aí você pode entrar com objetos numa cor um pouco mais alaranjada, num pouco mais amarelada. É claro que você pode fazer isso trabalhando as várias nuances das cores, né? Não precisa ser necessariamente aquele amarelo gema, ou você não gosta muito de azul e usar aquele azulão, não precisa, tá? Você pode usar então pequenos objetos, você pode pegar um papel, solução muito simples. Você pega um papel, pinta com uma aquarela naquela cor, emoldura, coloca na parede. Quando aquilo começou a te incomodar, você tira e troca, sem que necessariamente você precisa trocar um armário, né? Um sofá, que é realmente um pouco mais caro. Então você consegue deixar a sua casa bem harmoniosa, deixar o seu ambiente de trabalho bem harmonioso com esses pequenos objetos. Certinho? Agora vamos lá para os nossos comentários, para as nossas perguntas, para a nossa interação. O seu Sebastião José disse: boa noite, Roberto. Olha, seu Sebastião, o Roberto não tá aqui hoje não, mas com certeza ele te manda um beijo enorme. Por enquanto só eu tô com saudade. Beijo pro senhor. A Carol Souza: boa noite, Luana. Sempre assisto seu programa e sempre sigo suas recomendações. Ai, que bom, Carol. Bom saber que tá funcionando, né? Então, quando a gente estiver aqui, pode Coloca aí aquelas coisas que você já fez, o que você já experimentou, se você gostou, se você não gostou, e vamos conversar, tá bom? Um beijo para você que continua acompanhando a gente. A Bianca Gonçalves:
Boa noite, boa noite, linda programação no portal Cidade Ativa Online. Manda um beijo para todos aí. Bianca, beijo enorme para ti, a galera toda aqui tá mandando um beijo para você. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Quem mais? Bom, gente, então nós temos aí rolando ainda a promoção para patrocinador. Se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 9903 8834 e 16 99316 6699. Esses telefones têm o WhatsApp também, pode entrar em contato pelo Facebook, pode entrar em contato pelo Instagram também. Pensa que nós estamos... Qual número ainda? Ah, então tá, já estamos passando mesmo dos 135 mil. Agora eu pergunto antes, né? Porque cada semana muda, né? Então, 135 mil pessoas sabendo que você existe, sabendo que você oferece um serviço de qualidade, que você oferece um produto de qualidade. Liga e se informa. Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, ela atende com tratamentos espirituais, lá na Estrada da Capitera 902, em Cotia. E o próximo atendimento é no sábado, dia 4 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. E aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras. O próximo atendimento, então, é no domingo, dia 5 de agosto. Então, sem ser esse final de semana, no próximo final de semana, aqui no domingo, dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã. Eu conheço e eu recomendo para quem quiser, para quem estiver precisando, tiver alguém com algum problema sério de saúde, leve e dê a oportunidade dessa pessoa se transformar e cuidar de si mesma. Não se esqueça, se você perdeu qualquer vídeo, qualquer um dos programas semanais, corre lá no YouTube, se inscreve, Portal Cidade Ativa Online, curta, compartilha, convide seus amigos para nos conhecer. Não se esqueça que a gente terminando aqui, logo em seguida, tem o Pontinho Gourmet com uma receita da Pontinha. A minha avó dizia isso, da Pontinha, tá ótimo. E realmente, as receitas são incríveis e são fáceis de fazer. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia. E eu espero você aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá!